Fica na área para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores. Como prometido no vídeo anterior, aqui hoje eu vou mostrar alguns indicadores que, na minha opinião, são fundamentais para você escolher uma determinada ação ou até algum fundo imobiliário para você ter na sua carteira. Lembrando, gente, que isso não é recomendação de investimento, tá? Aqui são fundamentos que, na minha opinião, eu acho que são importantes, porém, cada um tem a sua opinião e pode ser que você tenha outras opiniões referente a esse assunto. Mas o que eu tenho certeza é que são indicadores muito importantes que pode ajudar você a determinar, a escolher um tipo de ação, até mesmo um fundo imobiliário. Então, antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe, comente, isso vai ajudar demais o meu trabalho. E mais uma vez, gente, isso não é uma recomendação, tá, de investimento. Como vocês podem ver, eu vou usar o Investidor 10, o site, ele é muito bom. Lá tem diversas coisas e é através dele que eu faço análise de como que eu escolho um fundo imobiliário ou até mesmo uma ação. Vamos iniciar com o fundo imobiliário, né? Vou começar com o Gari 11, que é o que a gente aportou no vídeo anterior. Como vocês podem ver aqui, na primeira tela ele já traz os principais índices que você pode ver quando você vai analisar um fundo imobiliário, que é o valor da cotação. Lembrando que no site é bem intuitivo e tem uma interrogação aqui que você pode ver várias informações, que significa. Então eu não vou estar explicando muito sobre isso, mesmo porque aqui no site, se vocês entrarem, vocês têm todas as informações possíveis. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, mostrar para vocês o que eu olho aqui quando eu vou analisar e determinar a escolher um fundo imobiliário. Primeiramente, eu olho o dividend yield dele nos últimos 12 meses, quanto que ele valorizou. Nesse caso aqui, o GARI 11 teve uma valorização de 11%. O que significa o dividend yield, tá, pessoal? Eu falei que eu não ia falar, mas é bom mostrar aqui, ó. Ele mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. O que significa isso? Significa que nos últimos 12 meses ele fez a distribuição da parte do lucro dele para os seus cotistas. Ele distribuiu, em média, aí, 11,38% dos seus dividendos aí para os seus cotistas. O P sobre VP, isso é bem importante também. O que significa? Significa o P sobre VP é o quanto que está o valor da cota, se ele está no seu preço justo ou não. Quando está o preço de R$ 1 ali, significa que ele está no preço justo dele por cota. Quando está abaixo de 1, significa que ele está barato. E quando está acima de 1, significa que ele está caro. No caso aqui, o Gari 11 ele está abaixo de 1. Então, teoricamente, o preço que nós estamos pagando nele está barato. Outra coisa importante também é a liquidez diária. É importante. Normalmente eu escolho fundos que têm uma liquidez de 1 milhão para cima, tá? Eu tenho na minha carteira principal, acho que um ou dois fundos que tem menos de 1 milhão de liquidez diária, mas daí é um risco que eu já estou correndo um pouco maior, então eu aconselho sempre a verificar se ele tem uma liquidez diária de 1 milhão para cima, porque eu acho importante. E aqui a variação nos últimos 12 meses de quanto que ele cresceu, isso daqui também para mim não é muito importante. Descendo um pouco aqui, mostra os gráficos, quanto se você tivesse colocado R$ 1.000, daqui também não é muito interessante para mim, eu pulo. Esse daqui, esse tipo de fundo é um fundo de tijolo, mas ele tem um segmento híbrido, é legal de ver. O último rendimento dele por cota foi de 9 centavos. Aqui tem algumas informações também eu passo. Aqui o retorno de investimento do Gari 11 é de 1 mês até 10 anos. Tem algumas informações também é legal aqui, tal. Aqui a distribuição nos últimos meses aí, ele divide nos meses, né? 3, 6 e 12. Ele teve um total de 11,38, mais ou menos
0,94 centavos por cota aí por mês, então você vê que ele tem um dividend yield bem legal. Aqui, no mensal, as cotas que eles dão, ó, o quanto que ele foi valorizando, as cotas dele. Então, ele é um gráfico bem estável, né? Então, é tranquilo. E aqui é os dividendos que ele acabou mandando para os seus cotistas, desde 2021 até 2024. Você vê que ele mantém uma regularidade legal, e nos últimos anos aí ele deu uma crescida no retorno, então isso é bem interessante também. Aqui a data dos pagamentos, quanto que ele pagou por cada cota, tem todas as informações aqui, dá para você colocar diversas informações, enfim. Esse vídeo vai ficar um pouco mais curto, tá? Porque é bem rápido mesmo. Aqui tem que ser pró, tem que pagar para você ver esse tipo de situação, então eu não desbloqueio. Aqui a comparação dele com CDI, tem com o Ibovespa, IPCA, enfim. Você vê que ele está numa constante um, bem próximo do CDI, então isso é interessante por quê? Porque aqui está o valor sem as cotas, então se você pôr as cotas você vai perceber que esse valor aqui vai ultrapassar o CDI. Aqui está as informações do gráfico acima. Se você tivesse investido R$ 1.000 em 2 anos, você teria X valores, nos outros você teria todos esses valores aqui. Você vê que ele perde para alguns índices, porém aqui é o valor sem os proventos que eles falam, né? Sem os dividendos que, que a empresa dá durante os meses aí por cota, entendeu? Então, se você somar isso durante 12 meses aí, talvez ele ultrapasse alguns ou até mesmo fique atrás de outros, enfim. Aqui eu também não importa muito. Aqui são os tipos de segmentos parecidos com ele, mas são outros, eu também não vejo esse índice e tal. Aqui tem o histórico dele, do que esse daqui é importante você saber também, para você saber aonde você está colocando seu patrimônio, né? Então eu acho interessante você fazer isso daí, olhar isso daqui. E aqui eu acho que é o fundamento mais importante na minha visão. Pode ser que na visão de muitos aí pode ser que seja diferente, mas na minha visão é muito importante. A lista de imóveis que esse cara tem. Você vê que o gráfico é bem diversificado. Então, ele tem diversos imóveis em vários lugares diferentes pelo Brasil aí, ó. Sendo que a maior parte dele é em São Paulo, no total de 8. Então, isso é bem legal porque ele tem uma diversificação muito boa. Porém, um dado que eu não acho muito legal, que essa diversificação tá em torno do Pão de Açúcar, como vocês podem ver aqui, ó. A maior, o maior portfólio dele é o Pão de Açúcar. Depois é a empresa Mateus, aí vem Pão de Açúcar, Mateus e Pão de Açúcar. É os dois inquilinos mais, as duas empresas que ele tem mais aporte aí é o Pão de Açúcar e Mateus. Mas mesmo assim você vê que a diversificação dele é muito boa, então isso me deixa um pouco mais confortável, tá? Então eu faço esse tipo de análise quando eu vou fazer algum fundo imobiliário e vou olhar esse fundo imobiliário. Essa análise quando é de tijolo, e também tem um relatório que ele manda aqui, como ele é híbrido, né? Tem um relatório gerencial, dá para você abrir, ler, ter mais conhecimento, que isso também é muito bom. E quando é fundo de papel, que não tem os imóveis, tudo, além dos indicadores que eu olho ali, ele tem os relatórios gerencial também para saber como que está indo o fundo, enfim. Então são esses indicadores quando eu olho assim e vejo para ver se aquele fundo eu coloco na minha carteira ou não. Então esses são alguns indicadores que eu acabo analisando. E também, lógico, eu vejo algumas opiniões aqui. é, Tem muita gente que pergunta se é bom ou não, mas eu sempre dou uma olhada ali para ver o que o pessoal está falando desse fundo, enfim, também é bem interessante. E a avaliação também dele é legal de você ver. No caso aqui, esse fundo aqui tem 5 estrelas, né? Então o pessoal gosta bastante desse fundo aí. Então esse é uma das
das análises que eu faço quando eu vou determinar qual fundo que vai para minha carteira ou não. Agora a gente vai pegar a ação. A ação, sei lá, pode pegar qualquer uma ação aqui. Vou pegar a Itaú também. Itaú, Itaúsa 4. Agora a ação, ele é um pouco diferente. Como vocês podem ver, a variação nos últimos 12 meses dele é muito boa. Então isso daqui é importante também. O patrimônio líquido dele, o P sobre VP, ele normalmente a ação ele tem um P sobre VP um pouco maior, sim, normalmente, só que ele não está muito acima do valor dele, tá vendo? Ele está 0,38 acima do valor justo que eu expliquei no anteriormente, né? O dividend yield dele é de 6,62%, ações eles tendem a valorizar mais, porém eles pagam menos dividendo, né? Mas é um bom dividend yield para uma ação, ele 6,62. Aqui, mesmo indicador que é o passado, tudo, a rentabilidade dele nos últimos 10, ó, até em 10 anos, ó, quem teve uma rentabilidade de 416%, então ele está em constante crescimento aí, ó, rentável, tá vendo? Outra coisa que eu olho quando é ação é o payout. Payout mede quanto de lucro líquido da empresa foi pago aos seus acionistas em forma de provento, então ele tem um payout bem alto aqui, então isso é muito bom. Outra coisa que eu acho interessante aqui é o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, mede o retorno sobre o capital investido em uma empresa. Quanto maior esse indicador, melhor é o retorno que os investidores estão recebendo sobre investimentos. Valores acima de 10% geralmente são considerados bons. Então você vê que ele tem um retorno muito bom, os investidores têm um retorno muito bom, ele tem acima de 10%, então isso é legal também, eu dou uma olhada nisso também. E, claro, se você quiser olhar com um todo aqui, tem todas as informações possíveis de uma ação aqui que você pode estar olhando, tá? Isso está interessante também. Também olho o S-Checklist de investidores aqui, ó, que é legal, a empresa com mais de 5 anos na bolsa, então você vê que é uma empresa consolidada na bolsa de valores, daí me deixa um pouco mais seguro. A empresa nunca teve um prejuízo, nunca deu prejuízo no ano fiscal. A empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, nos últimos 5 anos. A empresa pagou 5% de dividendos barra ano nos últimos 5 anos. A empresa possui um ROIE de 5%. O que é o ROIE? Aqui vai explicar o que é um ROIE, tá vendo? ROIE. É o retorno sobre o patrimônio líquido, mede o retorno sobre o capital próprio de uma empresa. Quanto maior esse indicador, melhor é o retorno que os acionistas estão recebendo sobre seus investimentos. Valores acima de 15% geralmente são considerados bons. Então, ó, ele tem acima, tá vendo? Ele é muito bom. Empresa possui dívida menor que o patrimônio, isso daqui também é interessantíssimo. Esses dois a empresa não possui. A empresa possui uma liquidez diária acima de 2 milhões também, interessantíssimo. E a empresa é bem avaliada pelos usuários. Então, isso daí é muito legal também. Então, esses são os indicadores que eu acabo olhando e com base nisso, eu vejo se faz sentido eu ter na minha carteira ou não. Também não adianta você sair olhando todos esses indicadores e você não ter uma diversificação, chegar a começar a pôr só banco só comprar banco, 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 banco ou instituição financeira. Isso daí também não é legal. Então você tem que diversificar a sua carteira e verificar quais os segmentos que você quer ter na sua carteira. Isso também é muito importante, tá, gente? E mais uma vez, tá? Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de investimento, tá? Isso daqui é os fundamentos que eu analiso e vejo como importante para mim ter aquela ação ou aquele fundo imobiliário dentro da minha carteira. Então, ele faz os pagamentos tudo certinho dos dividendos, tá vendo? Aqui tem todos os valores que eles pagou, as datas que eles fazem os pagamentos, então isso daqui é legal também. E o Datacom, quando eles, até esse momento que você tem aquela ação, eles fecham e faz o data do pagamento, eles determinam quais os meses que eles fazem o pagamento. Então é interessante também isso daqui saber quais os meses que eles
que a Itaú, no caso que a gente está pegando como exemplo, faz os pagamentos dos dividendos. Então é interessante também. Você pode perceber também o payout dela também é muito bom. O dividend yield sempre está estável. O payout dela caiu, mas subiu de novo. O lucro líquido dela vem aumentando e fica numa constância também bem legal. Então é muito bom, muito bom. Então é esse tipo de análise que eu faço também. Aqui em ação já é um pouco diferente do que em fundo imobiliário. Como vocês podem ver, a ação tende com o tempo a valorizar e ter mais rendimento que nos outros indicadores. Então isso é bem legal também. E são esses fundamentos que eu utilizo aí também para determinar se essa ação realmente vale estar na minha carteira ou não. E é isso, pessoal. A empresa também tem uma avaliação muito boa aqui pelo, pelas pessoas aqui dentro do Investidor 10, então é bem legal também isso aqui. E praticamente é essa análise que eu faço. Tem mais informações da empresa aqui, enfim, tem diversas coisas aonde você pode estar analisando, tem gráfico de receita líquida, lucro líquido, enfim, tem diversas coisas aqui que você pode estar olhando também a mais para saber se realmente essa ação ou até mesmo essa empresa vai fazer parte da sua carteira ou não, entendeu? De investimento. É, aqui tem todo o comunicado que a Itaú faz, tá vendo? Então é uma empresa bem séria aí, tá há muito tempo. Por isso que eu acabei escolhendo ela também, tá? Então, praticamente são esses tipos de análise que eu faço. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima.